Nesse caso, desse julgamento, foi simplesmente uma apreensão, não foi confissão. Mauro Cid, relatou que sofreu pressão para citar Bolsonaro. Foi o que ele disse. Queriam que eu dissesse que ele sabia, mas nunca houve ordem direta. Ou seja, a pressão que veio sobre o Cid fez com que ele dissesse que Bolsonaro sabia de tudo e estava por dentro de todas as questões. Não foi uma confissão espontânea, foi um roteiro de direcionamento. Tudo direcionado para quem? Para condenar Jair Messias Bolsonaro. O juiz foi citado e continuou no caso. Pois é. Moraes é citado diretamente na delação. Participou dos bastidores do acordo. Influenciou antes da condenação. Foi descrito em condutas específicas. Isso gera impedimento imediato. No artigo 254 do CPP. Mesmo assim, Moraes conduziu, homologou e agora ele próprio julga. Complicado. O encontro que torna tudo ilegal. Cid revelou que teve reuniões reservadas com Alexandre de Moraes, antes da delação, sem advogado, sem Ministério Público e sem registro. Isso fere o artigo 3 do Código do Processo Penal. O juiz que participou da investigação ou negociação não pode julgar o caso. O processo está contaminado desde a origem, ou seja, desde o começo. Mas como a gente sabe que o Alexandre de Moraes é ele que faz tudo, ele não quer saber o que diz, né, o que se refere ao artigo 3 do Código de Processo Penal, infelizmente. Mauro Cid, o deletor que ajuntou mais prova contra o juiz do que contra os réus. Mauro Cid foi apresentado como a bala de prata contra Bolsonaro, mas quando se lê a delação com atenção, descobre-se que as provas mais sólidas não são contra o réu, são contra o juiz que deveria julgá-lo com imparcialidade. Ou seja, quando você vê os relatos de Mauro Cid, você vê que as provas que tem é mais contra o Alexandre de Moraes do que contra o próprio Bolsonaro. Lamentável uma situação dessa, né? O silêncio que diz tudo. A delação foi usada pela mídia, mas a PGR não apresentou denúncia com base nela. Toda a delação de Mauro Cid, as mídias publicou tudo, mas o Paulo Gonet, né, não fez nenhuma prova com relação a essas delações. Não apresentou denúncia com base nessas delações. Procuradores se afastaram. Carlos Frederico pediu exoneração. Por quê? Porque a delação compromete o juiz e não o réu. Teve até gente que pediu, né, a exoneração do cargo para não se comprometer em um caso que eles mesmos sabiam que não era da forma que estava sendo dito. Quem tem mais prova contra si? Alexandre de Moraes ou Bolsonaro? Vamos aos fatos. Reunião ilegal com delator. Quem foi que fez? O Moraes. Bolsonaro não fez. Citação direta na delação. Quem foi que teve? Moraes. Bolsonaro não. Interferência nos bastidores. Quem foi que fez? Moraes. Bolsonaro não. Pressão identificada. Da parte de quem? De Moraes. E não da parte de Bolsonaro. Ainda assim, o juiz segue no processo. É o investigado, e o investigado já é tratado como condenado. O fato que torna tudo nulo.
O próprio STF já decidiu no artigo constitucional 127.483, através de Teori Zavascki, a participação do juiz na fase da negociação, da colaboração, compromete sua imparcialidade. Se refere a Alexandre de Moraes. Moraes influenciou a delação, homologou o acordo e agora julga o que ele mesmo ajudou a construir. Ele mesmo ajudou a construir todos esses fatos, toda essa delação, todas essas palavras, né? Não sou eu que estou dizendo, é o que está dentro de alguns relatórios, tá? Isso é ilegal, inconstitucional e anulável. É ilegal esse julgamento, inconstitucional e anulável. Deveria ser anulado, não sei o que estou dizendo. São os fatos e os argumentos. E Bolsonaro, o que há contra ele? Vamos lá. Contra Bolsonaro, nenhuma ordem direta, não houve nenhuma ordem direta, nenhum documento, nada que comprove com relação a Bolsonaro, nenhuma gravação que diga aqui está a voz ou a fala do Bolsonaro. Não tem nenhuma gravação, nenhuma prova material, ou seja, não teve nenhuma prova material, né, que comprovasse, né, que Bolsonaro é isso tudo que foi dito pela própria PGR e concordado pela fala do próprio Alexandre de Moraes. Se frases vagas como acho que ele sabia, ele era o clima, nunca vi, mas talvez. Essas falas são justamente do Mauro Cid. Eu acho que ele sabia. Era o clímax. Nunca vi, mas talvez se basearam justamente nisso aqui. Para vocês verem como é que é a situação da coisa, né? Aí vamos lá. O delator virou espelho. Pois é. Mauro Cid não revelou um crime de Estado. Revelou o roteiro de um julgamento dirigido. O juiz interfere, o processo é conduzido politicamente. A delação é usada seletivamente. O delator, que era para derrubar Bolsonaro, acabou expondo o teatro por trás da Suprema Corte. É complicada a situação, galera. Muito, muito complicado. A única verdade que sobrou não foi Bolsonaro que apareceu com provas na delação. Foi Alexandre de Moraes. A justiça é repelida, a retidão fica de longe, a verdade tropeça na praça e a honestidade não consegue entrar. Isso é um versículo citado que está em Isaías capítulo 59, versículo 14. No Brasil de hoje, quem julga não pode ser julgado. E quem expõe o sistema vira alvo do sistema. Ou seja, se você é quem julga e condena, você não pode ser julgado e não pode ser condenado. Se você é quem expõe esses fatos e os problemas, né, que o sistema traz por interferir em algumas questões e também passar por cima de algumas constituições brasileiras, você vira alvo do sistema e você é condenado. Isso é a realidade que a gente vê no Brasil. Isso aí são fatos que você pode analisar direitinho antes de julgar e condenar o Jair Messias Bolsonaro. Mais uma vez, o que a gente viu em tudo isso é simplesmente uma questão política. Tipo, missão dada, missão concluída. Foi dada a missão para esses dois, Alexandre de Moraes e Paulo Gonet da PGR. E o que eles estão fazendo não é um julgamento baseado em prova, mas é justamente um julgamento condenatório para chegar para o cabeça e dizer: missão dada, missão cumprida. Pare e pense, analise os fatos e tudo que ocorreu e veja quem está certo, quem está errado. No final você vai dizer quem errou e quem acertou. Quero ouvir a sua opinião com relação ao julgamento do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Ele tem culpa ou não tem culpa? Teve alguma prova que o julgou e condenou? Ou simplesmente se basearam em falas sem contexto e contextualização?
Quero ouvir a sua opinião.